nosso segundo episódio do projeto English Talks. Certo. Então, primeiramente, eu me chamo Heloísa Guimarães, sou aluna do curso de Bacharelado em Ciência da Computação e monitora voluntária do CEPEL, ambos do IFMA Campus Caxias, e hoje eu terei a honra de moderar este webinário. Eu gostaria de passar algumas orientações. Usem o chat para as perguntas e, ao fazê-las, por favor, se identifiquem e especifiquem para quem a pergunta é direcionada, para o professor Junieri, professor Tiago ou para a professora Laura. E tenham cuidado também com a câmera e o microfone, enfim. Se puder manter o microfone desligado, a gente pede que mantenha o microfone desligado, por gentileza. Bom, dito isso, daremos início ao nosso segundo episódio da segunda temporada da série English Talks, cujo tema é Técnicas para a Compreensão Auditiva e Língua Inglesa, Listening, com os professores Janieri Rubim e Tiago Macedo, do IFMA Campus Caxias e São Raimundo das Mangabeiras, respectivamente. E além desses professores incríveis, hoje a gente vai ter a participação também da professora Laura Tinoco, ela que é convidada especial da UEMA Campus Itapecuru Mirim. Sejam todos bem-vindos, professores. Bom, seguindo a ordem de apresentação, a gente inicia com a fala do professor Janieri, em seguida do professor Tiago e então da professora Laura. Bem, o professor Janieri Rubim de Souza é licenciado em Letras, Português e Inglês pela UEMA, é especialista em ensino e aprendizagem da língua inglesa, possui mestrado em Turismo e Hotelaria pela Univale e é professor do IFMA Campus Caxias. O professor Tiago Barros Macedo é licenciado em Letras, Português e Inglês pela UEMA, é especialista em Docência Universitária pela UNASP e possui mestrado em Memória, Linguagem e Sociedade pela UESP, e é professor do IFMA Campus Mangabeira. E, por fim, mas não menos importante, a professora Laura Virginia Tinoco Farias é graduada em Letras com habilitação em Língua Inglesa pela Universidade Estadual do Maranhão, especialista em Docência do Ensino Superior pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Teoria Literária pela UEMA, professora substituta do curso de Letras Campus Itapecuru Mirim, da UEMA, e professora de Língua Inglesa e Portuguesa da Rede Municipal de Ensino e de Cursos de Idioma. Então, eu deixo a palavra com vocês, professores. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Boa tarde. Hello, everybody. Welcome back. Bem-vindos de volta, gente. Muito obrigado pela preferência. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, professora Laura. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, todos os nossos participantes aqui deste webinário do English Talks. Muito obrigado pela preferência. O professor Jonieri, quem vos fala. Eu vou ficar com a primeira parte. Eu vou só pedir que a Heloísa ponha uns slides. Nesse primeiro momento, nós vamos ter aqui um bate-papo interessante e vamos apresentar algumas coisas nos slides para vocês, tá? E, num segundo momento, haverá uma segunda rodada, um segundo bloco, onde nós não apresentaremos nada, só discutiremos, apresentaremos algumas dicas, né, e técnicas a respeito da temática, que é técnicas para aprimorar a capacidade de compreensão auditiva, que é o Listening Comprehension. Tá? Então, muito bem. Deixa eu ver se já está sendo projetado aqui. Muito bem. Já posso passar para o primeiro slide. Então, muito bem. Técnicas para melhorar a compreensão auditiva em língua inglesa, listening. Vamos lá, gente? Muito bem. Choose comprehensible input. Escolha um input compreensível. Tá? Então, o que seria esse input? Input são aqueles dados linguísticos, aquelas informações que nós
adquirimos. Olha, o input ele faz um movimento de entrada e o output de saída. Então, o que seria escolha, informações, dados linguísticos, né, no caso do listening, conversações, né, ou audiolivros, de uma forma que você já, primeiramente, tenha a compreensão, né, com um passo a mais. O que seria isso? Você escolher um áudio para treinar o seu listening, tá? Só que ele tem que estar entre 60% e 80% dentro da sua compreensão. Não pode ser algo que você domine 100%. Você tem que estar sempre um passo acima, tá? Então, seria um input mais um, né? O linguista chamado Steven Krashen, né, ele diz que essa é a única maneira, tá, de nós adquirirmos uma língua, tá, que é a partir da exposição aos inputs compreensíveis. Ou seja, eu tenho que ouvir um áudio, tá, onde eu tenha entre 60% e 80% de compreensão, e o restante eu vou aprender de modo natural, né? Foi isso que aquele nosso amigo aqui, o cachorrinho, ele tentou aprender por meio de séries, por meio de filmes, de podcasts, de falantes, só que ele não teve êxito, coitado, né? O primeiro cachorrinho não teve êxito, porque ele estava pegando um nível muito acima, tá? Então, vou passar agora a segunda técnica. Listen to what you enjoy. Gente, eu já venho falando isso para quem é ouvinte de outros episódios, né, desde a primeira temporada. Eu venho falando que não há outra maneira, na minha opinião, de se aprender se não for por meio do prazer, de uma atmosfera interessante, de algo do meu interesse, de algo da minha área, né? Então, é extremamente importante que você, primeiro, você selecione esse input, esse comprehensible input, um áudio, uma conversação, um vídeo na internet que você domine entre 60% e 80%, e que os outros 20% você vai aprender de maneira natural, né? Ouvindo, ouvindo e ouvindo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse seja um tema de seu interesse. Por que seria? Aquilo que nós fazemos, né? De acordo com a nossa convicção, com o nosso foco, com a nossa meta, com o nosso planejamento, a gente tem uma tendência a se dedicar mais e não perder o foco. Já pensou, eu vou ter que ouvir um áudio que o professor passou para mim, que é de uma temática que não diz respeito à minha área, eu não tenho interesse. Você não vai avançar e a tendência é que você desista, tá? Então, olha o segundo cachorrinho, como ele está ali, ó, só curtindo. Então, escolha conteúdo na internet, no YouTube e também em alguns aplicativos, tá? Ou séries, para que você possa praticar a tua compreensão auditiva a partir do teu foco, a partir do teu interesse. E não se esqueça nunca desse input compreensível, né? Algo que você tenha o domínio entre 60% e 80%, e o restante você vai aprender, né, com o passar do tempo naturalmente. Vejamos ao terceiro e último item dessa minha primeira parte. Use apps to develop your listening ability. Bem, eu trouxe aqui alguns aplicativos, já é uma marca minha, né? Na reunião até o Thiago brincava comigo, dizendo, Juniel, vai trabalhar só aplicativos. Eu falei, não, só não, né? Tem mais coisas. Mas o aplicativo realmente, hoje em dia, gente, ele faz toda a diferença. Então, vamos passar o primeiro aí, minha querida, o top 3. Bem, o top 3, na minha opinião, é o Listen Audiobooks. Bem, gente, escutar audiolivro, né, é algo assim que faz realmente um resultado. Eu mesmo, quando estudo outras línguas, eu costumo utilizar esse aplicativo, que não tem só inglês, ele tem outras línguas. Aqui estão os clássicos, né? Você pode acelerar um pouco a velocidade da fala, ou pode retroagir, pode, né, colocar mais lenta, né? Você tem aí mais de 150 obras clássicas. Quem gosta de ler a Bíblia, também tem a Bíblia, né, em áudio, então é fantástico. Passemos ao top 2, Heloísa. O top 2, ele é mais recomendado para aqueles alunos que querem fazer exames internacionais, como o IELTS, né, e o TOEFL, e o TOEIC. Por quê? Porque os áudios, eles são seguidos de exercícios. E os exercícios, foram produzidos no mesmo padrão desses exames internacionais. Então, eu super recomendo isso aqui, gente.
Detalhe, esse aplicativo ele serve tanto para A1 e A2, que é nível básico, iniciante, serve para B1 e B2 intermediário, e C1 e C2, que é avançado. Então, ele é completíssimo e a gente super recomenda. Para encerrar minha fala, vamos para o Top One, que é o Voice of America, né? Que é o VOA News. Por que ele foi escolhido? Ele foi escolhido porque ele é produzido a partir de podcast de notícia, de rádio, e também de noticiário internacional, atualizado. Então, imagine, você está treinando a tua habilidade de auditiva e ainda se intera das notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? São mais de 3.500 jornalistas. E esse aplicativo também, ele é, além de gratuito, ele é premiado, tá? Então, muito obrigado e vamos passar a palavra, então, para o nosso querido Tiago Macedo. Muito bem, pessoal. Good afternoon. It's a pleasure to be here with you with this second episode for the second season, English Thoughts, ou seja, o nosso segundo episódio da segunda temporada, trabalhando talvez aí uma das habilidades que sejam mais desafiadoras para o estudante brasileiro que aprende a língua inglesa, que é o listening, né? Então, dando continuidade, né, o professor Jonieri começou muito bem tratando da questão de aplicativos e de dicas. Eu acrescento aqui, apresentando duas dicas muito importantes no tocante à questão linguística, a questão da pronúncia associada ao listening. Eu não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, quando a gente está assistindo alguns filmes ou ouvindo músicas, né, muitas vezes uma palavra como o porquê, né, o porquê junto, para justificar, né, em respostas, o because, muitas vezes em músicas ele não vai aparecer com essa pronúncia textual e isolada que eu acabei de apresentar. Não como because, mas sim como because. E muitas vezes, dentro desse contexto do because, você vai ver escrito ele não com because, mas sim cause, né? E aí tem um apóstrofe antes do cause, ou ainda escrito o apóstrofo e o C-U-Z, como cus. E aí muitos alunos às vezes me perguntam, professor, o que é esse seu cus, né? C-U-Z, cus? E aí eu explico para eles que é a pronúncia, digamos assim, em um contexto mais dinâmico da palavra por quê, né? Ou por causa de, dependendo do contexto. Por que acontece essa mudança? Por que num diálogo, por exemplo, você não ouve a expressão do you speak English, mas sim do you speak English, do you speak English, por causa desse sonzinho que eu estou apresentando para vocês, a transição fonética, que é o schwa. O schwa, certo, ele está presente, por exemplo, na transição fonética dessa palavra aí que vocês estão vendo, que é o banana, certo? E ele é um som átono, ou seja, ele não faz parte de um som tônico nas pronúncias, e em uma conversação dinâmica em inglês, é muito comum ele aparecer em várias expressões. E esse talvez seja um dos motivos pelos quais a gente muitas vezes não consegue captar determinados termos, determinadas expressões em inglês. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, certo? Então, se a gente for considerar essas perguntas num ritmo normal, né, de conversação em inglês, how many brothers and sisters have you got? How often do you play tennis? What kind of music do you like? What time do you usually get up? How much does it cost? Então, veja, os verbos auxiliares aí, o do, né, que foi utilizado das perguntas 2 a 5, ele quase que desaparece. Você acaba prestando atenção mais em algumas palavras, que aí é uma segunda dica que eu vou comentar com vocês, do que outras. Por que isso acontece, gente? Por causa do schwa, um som de uma determinada palavra ou de uma determinada expressão que acaba sendo mudado para o som do schwa, não é evidenciado, não é a sílaba tônica e, consequentemente, passa quase que desapercebido para quem está ouvindo. E para quem não tem esse costume de estar em contato com o inglês em um nível intermediário para avançado e até mesmo proficiente, tá certo? Então, é claro que aqui eu não estou querendo mostrar para você que você precisa decorar a transição fonética, mas sim
que é um fenômeno que acontece na língua, certo? Na língua inglesa, assim como também acontece em outras línguas, como a nossa própria língua. Muitas vezes a gente faz essas reduções de expressões, retira certos termos, né, como presta atenção, né, vou para a praia, e por aí vai, né? Então, em inglês, o schwa, ele é o responsável por fazer essa junção de um ou mais termos, né, em um bloco de linguagem, e muitas vezes passa desapercebido, né, uma determinada palavra que você não conseguiu entender muito bem. Para fechar o meu primeiro tópico, né, desse webinário, uma outra dica importante que eu enfatizo aqui é que no inglês falado, né, em geral, existe uma ênfase que é dada na pronúncia de certas classes gramaticais, de certas palavras, em detrimento de outras. Quais seriam, digamos, em geral, as palavras mais fortes que são evidenciadas nos diálogos? Você consegue entender com mais facilidade. Em geral, pessoal, são os substantivos, são os adjetivos, são advérbios, são os verbos principais, que são palavras que carregam um maior conteúdo semântico, né? Então, elas tendem a ser enfatizadas mais do que outras, como, por exemplo, artigos definidos e indefinidos, conjunções e preposições. Claro que existem momentos em que artigos e preposições poderão, sim, quando o foco for uma ênfase, eles poderão ser evidenciados, eles poderão ser enfatizados, mas, em geral, e verbos auxiliares, também eu lembrei agora, né? Verbos auxiliares, preposições, artigos definidos e indefinidos e conjunções, muitas vezes, não são tão evidenciados. E aí eu peguei um exemplo simples do livro Como Entender o Inglês Falado, de Ben Perry Davis, que é um livro que eu recomendo muito em relação à questão do listening, que é o seguinte, começa de garotos beijam garotas, até os garotos terão beijado as garotas hoje à noite, tá? Então, mas vamos ver como certas palavras são enfatizadas em detrimento de outras. Boys kiss girls. The boys kiss the girls. The boys will kiss the girls. The boys will kiss the girls tonight. The boys will kiss the girls tonight. Percebeu? Eu enfatizei, né, num ritmo, certo? Numa cadência, digamos assim, de uma conversa intermediária para um nível avançado, em que boys, você consegue entender com mais facilidade, o kissed, que é o verbo principal aí que estaria no particípio, no último exemplo, né, e kiss na forma básica nos exemplos anteriores, girls, também substantivo, e o tonight, que é um advérbio. Ou seja, o artigo definido, o verbo auxiliar will, né, ele, de certa forma, ele fica assim subtendido, não fica tão em evidência. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa contribuição nessa primeira rodada. Passamos a palavra para a nossa querida professora Laura. Good afternoon, everybody. I'm glad to be here with you. Welcome. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Fechando essa nossa primeira rodada de discussões, eu trago aqui algumas experiências e sugestões também relacionadas à prática do listening, né? Como já foi bem pontuado pelos colegas anteriormente, ok? No meu primeiro slide, eu trago essa imagem que tem uma simbologia muito forte, não somente para os alunos, mas para nós, professores de língua inglesa, quando a gente pensa assim no listening, né, costuma ser aquela habilidade do inglês que geralmente requer muita paciência e muito treino por parte dos alunos, né, geralmente causa uma certa apreensão quando os alunos são expostos a áudios em língua estrangeira, em especial também no inglês. Uma coisa que eu gostaria de pontuar também é justamente a importância, dentro do trabalho com a habilidade do listening, de se ter uma mente aberta para todos os tipos e todas as possibilidades de fala na língua inglesa, né? Até a pessoa mais fluente, muitas vezes, pode enfrentar uma dificuldade no entendimento de alguma palavra. Então, é preciso que a gente tenha em mente que essas são questões bem importantes, né? Então, essa foto aí tem uma simbologia, né? Quando a gente observa esse estudante apreensivo, né? O aparelho de som, nós que somos professores de inglês, quando nós visualizamos esse aparelho de som, nos causa uma certa nostalgia, a gente lembra dos anos anteriores, onde nós muitas vezes utilizávamos esse tipo de aparelho, e hoje nós temos aí diversos dispositivos, né?
Seguindo, pessoal, eu trago algumas dicas. As an English listening test, Chop Suey, System of a Down. Acredito que alguns de vocês conheçam essa música, se não conhecem, né, depois deem uma conferida, né, ela é uma música da banda System of a Down, e é uma música que apresenta uma certa dificuldade de compreensão, né, do listening, compreensão na íntegra, porque é uma música, né, do gênero musical rock, e ela é cantada de uma forma, assim, bem frenética. E aí esse meme faz referência a essa questão de como o listening, algumas vezes, pode nos deixar angustiado quando não entendemos alguns tipos de palavra. Então, como dicas principais, eu trago algumas, né? A primeira, foque no contexto, certo? Como já foi bem pontuado aqui também, muitas vezes não é necessário, e às vezes não é possível também, que uma pessoa entenda todas as palavras, dentro de um contexto conversacional, ou dentro de uma situação. Então, muitas vezes nós fazemos em português, de forma até inconsciente, né? Então, a gente precisa ter em mente a necessidade de focar no contexto, e não tentar entender todas as palavras, porque muitas vezes não é possível. Nesse próximo ponto, palavras novas, né? Então, no nosso contexto situacional, conversacional, enfim, nós estamos sujeitos a todo tempo ao aprendizado de novas palavras. Então, muitas vezes isso também pode causar uma certa apreensão quando a gente não entende ou não reconhece. E aí, mais uma vez, o contexto vai ser fundamental, né? O contexto vai determinar, muitas vezes, o entendimento daquela palavra que surge para você e você não entende. Seguindo, nós temos aí diferentes sotaques, né? Que na língua inglesa nós chamamos de accents. Por quê, Laura? Porque nós sabemos que o inglês é uma língua franca, e temos aí o inglês sendo falado nos mais diversos países do mundo. Então, reconhecendo esse caráter de língua franca, nós vamos ter o inglês falado com diferentes sotaques. E muitas vezes, por esses sotaques, né, caem nesse último ponto do nos livrarmos do preconceito, porque muitas vezes a gente ouve, aquele sotaque indiano é mais difícil, eu não gosto, não é claro para mim. E aí a gente tem que levar em consideração justamente o reconhecimento, né, da diversidade linguística a qual nós vivemos, né, as variações, certo? E o ponto aí se refere à plasticidade. Então, assim, é muito importante que nós, enquanto alunos, não só alunos, mas estudantes, nós nos submetamos a essa questão da exposição às diferentes formas de falar o inglês, né? Porque quando nós nos submetemos às mais diversas formas de ouvir, de entender, e da própria fala do inglês, nós não vamos estranhar tanto as pronúncias, e vamos ter uma tendência a entender melhor as pessoas que estão, né, ao nosso redor. Seguindo, para finalizar aí, pessoal, a minha primeira fala, tá? Eu trago algumas sugestões de websites, né, que podem nos ajudar bastante com a prática do listening, tá? Eu trago 3, o Lyrics Training, que eu acredito que alguns de vocês já conheçam, um deles 3, acredito que seja mais popular, né, que é um site que trabalha com letras de músicas e atividades de fill the gaps, aquelas atividades que a gente, né, insere a palavra. Eu tenho utilizado bastante com os meus alunos, eles gostam bastante. Tem muitas músicas contemporâneas de vários gêneros, e esses 2 últimos, pessoal, se referem a notícias. O segundo, News and Levels, você pode acompanhar várias notícias em diferentes levels, né, como tem aí News and Levels, né, em levels diferentes, né, em velocidades diferentes. Nós temos áudios também que acompanham essas velocidades e os níveis que você espera, e o Deep English, que também é um site que é voltado para essa questão das notícias online, também, que traz toda essa preocupação com o nível e o entendimento que o aluno vai ter, tá? Então, essas são algumas ferramentas que eu trago aí, que eu tenho utilizado bastante dentro da minha prática, em sala de aula também com os alunos, e que surge um efeito muito positivo, né? Porque além de promover esse treino do listening com os alunos, possibilita também o desenvolvimento das outras habilidades. Muito obrigada,
As apresentações foram muito boas, muito produtivas, muito proveitosas. Então, agora, nesse momento, a gente passa para o segundo momento do nosso English Talks de hoje. Então, eu passo novamente a palavra para o professor Janiele, em seguida o professor Tiago e, então, a professora Laura. Muito bem, parabéns aí, Laura, pela exposição. Também parabéns, Tiago. Obrigado, Heloísa. Nesse segundo bloco, nós não teremos o recurso do PowerPoint, né? Mas aqui, olho no olho, cara a cara, olhando aqui para a nossa audiência. Bem, então eu vou continuar, eu trouxe mais, eu gostaria de ter trazido mais dicas, mas pela dinâmica, pela metodologia que nós adotamos, nós temos cada um 5 minutos nesse segundo bloco. Então vamos lá, eu vou falar de duas, eu vou falar do tire proveito do white noise, né? Tire proveito do ruído branco. Eu procurei uma outra tradução para essa terminologia, white noise, né, que é um ruído, digamos assim, secundário, né, não é aquele ruído primário, não é aquela primeira atividade que você vai fazer. Então, em que se constitui isso? Quando você está fazendo uma atividade em casa, digamos que você esteja limpando o teu apartamento, né, e aí você liga a televisão e você escuta lá, né, o áudio da televisão, mas você está concentrado aqui na atividade, esse áudio que você ouve no segundo plano, nós chamamos de white noise, que seria uma tradução grosseira de ruído branco, tá? Então, tem muita gente que acha que fazendo esse tipo de atividade, de audição, de listening, não vai conseguir aprender muita coisa. Bem, vamos voltar agora no Stephen Krashen, né, o linguista que eu citei aqui logo no primeiro bloco. Ele fala que, por meio desses inputs, como eu falei lá no início, compreensíveis, né, que é aquilo que você, entre 60% e 80% da tua compreensão e mais o que restar, que você vai aprender naturalmente, né, ele diz lá que, nos estudos dele, que é dessa forma que as pessoas aprendem uma linguagem nova, no caso a língua, né, tanto a aprendizagem ativa, que é quando você faz concentradamente, quando você ouve concentradamente, mas uma atividade também, uma audição passiva, que é quando você tem um segundo plano. E aí é essa dica do ruído branco. Então, por exemplo, você está aqui lavando louça, por exemplo, na sua casa, e você está, então, com fone de ouvido, ouvindo um áudio em inglês, tá? É claro que a tua atenção está ali na louça, senão você vai quebrar, né? Mas você está num segundo plano, né? O teu cérebro está trabalhando ali no segundo plano. Então, é extremamente recomendável, eu faço muito isso, tá? Nesse caso aqui, dessa dica do tire proveito do ruído branco, do white noise, dessa atividade passiva, você não precisa se preocupar com o que eu falei lá na primeira dica do primeiro bloco. Eu disse que você precisaria saber entre 60% e 80%, né, ter aquele conteúdo e deixar os demais para aprender de forma natural. Aqui você pode sim ouvir um texto que você tem menos conhecimento de vocabulário, ou seja, você pode ouvir uma conversação de um nativo, tá? Você pode simplesmente estar ouvindo um podcast e, enquanto realiza alguma outra tarefa, dirigindo e tal, você pode colocar lá no som do carro, dirigindo, e você vai ouvindo ali no segundo plano, tá? A minha última técnica, né, e dica seria ouvir e voltar a ouvir em diferentes velocidades. Gente, eu acho que é consenso, todos nós, estudantes de línguas, sobretudo a língua inglesa, sabemos que os nativos, eles falam muito rápido, né? Nós, enquanto falamos em português, não percebemos, mas para um estrangeiro que nos percebe enquanto fala, ele também diz, oh meu Deus, mas fala mais baixo, speak slow, speak slowly, né? Então, veja, se você estiver falando com um nativo, você pode pedir educadamente para que ele repita ou que ele fale mais devagar. Se for espanhol, você fala despacio, despacito, né? Seria, fale mais devagar. Agora, se você estiver treinando o teu listening com um áudio, com um podcast ou com um vídeo, existem aí vários
várias plataformas, programas e também aplicativos para que vocês possam diminuir essa velocidade ou aumentar a velocidade. Então vamos lá, qual é a minha sugestão para finalizar então a minha fala de hoje? Vocês baixem um aplicativo, eu utilizo o Audacity, eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Eu já pedi que a Heloísa também postasse o link da Play Store dos 3 aplicativos que eu indiquei lá no primeiro bloco. Eu vou colocar também o link do aplicativo que eu utilizo, que é o Audacity, mas tem outros, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar, primeiramente, você vai escolher um assunto de seu interesse, lembra que eu falei que é importante, né? Foi a minha segunda dica. Depois você vai, então, colocar a velocidade 0,75, mais lenta, né? E você vai ouvir primeiro normal, a primeira vez que você vai ouvir o áudio, a segunda vez você vai ouvir no 0,75, ou seja, 75% de velocidade, tá? E aí, se você quiser ouvir mais lento, eu não vou recomendar muito. Eu vou recomendar que você vá até 60%. Do contrário, vai ficar distorcida a fala, né? Você vai ouvir só um agrupamento de sons, né? Como se fosse uma pessoa que está embriagada estivesse falando, muito embriagada. Então, eu vou recomendar até 60%. Depois você volta para o áudio normal, do nativo, e aí você vai ousar, então, e vai acelerar para 1,25, chegando até 1,5 de velocidade, tá, gente? Agora, não recomendo 1,75, porque aí até os nativos teriam dificuldade de compreender. Então, fica aí a minha dica, ouvir e voltar a ouvir em diferentes velocidades. Vou deixar aqui também o link do aplicativo Audacity, que é o que eu utilizo, para tornar a velocidade do inglês nativo mais lenta e também mais rápida. Então, um beijo grande, eu encerro a minha participação por aqui, nesse segundo bloco, e passo a palavra para o nosso querido Tiago Macedo. Muito bem, então, dando continuidade, né, depois dessa bela apresentação dos nossos colegas, né, o professor Jonieri e também a professora Laura, eu acrescento uma dica que eu considero também extremamente importante, que em inglês a gente poderia dizer que seria meaning negotiation ou negotiating meaning, né? Que seria o quê? A negociação de significados. Veja, é um mito imaginar que uma pessoa, mesmo na sua língua materna, no caso, vamos pensar pela perspectiva da nossa língua portuguesa, você vai conseguir entender e se fazer entendido em uma conversação, em uma interação virtual ou presencial o tempo inteiro. Não tem como, né? Porque muitas vezes podem ocorrer esses ruídos de comunicação, né? Você pode, né, às vezes, a maneira como uma pessoa se expressou pode ter sido de forma irônica, pode ter sido ambígua, né? Então a língua, ela carrega, né, essas possibilidades, né? E muitos estudiosos hoje até falam que evitam usar a ideia de sentido, mas efeitos de sentido. Um mesmo enunciado pode apresentar aí vários efeitos de sentido, dependendo do contexto, do momento situacional em que as pessoas estão interagindo, estão se comunicando ali. Então, um ponto que Jonieri, de certa forma, até comentou nessa última dica dele, e eu quero aprofundar, é essa negociação de significados. Quando você estiver interagindo, seja com um nativo, seja com um não nativo que já tem aí um nível mais avançado de proficiência em língua inglesa, não tenha vergonha de pedir que ele repita, quem sabe tenha que parafrasear o enunciado que ele apresentou de uma maneira mais direta, de uma maneira mais concisa, de uma maneira mais objetiva. Muitas vezes a gente fica envergonhado, né, porque acha que talvez não tenha o mesmo ritmo, né, de fala ou de escuta, né? E, no entanto, né, isso é algo normal, isso faz parte do processo de comunicação. Isso acontece com todas as línguas naturais, todas as línguas em uso atualmente, pessoal. Então, fiquem atentos a isso, né? E aí eu me recordo até de que, na experiência que eu tive no exterior, e até mesmo convivendo com nativos que estiveram aqui em algum momento no Brasil, eu experimentei essa prática. Então, não é algo assim
limitado só a pessoas de nível básico, nível intermediário, né? Às vezes você está conversando com algum assunto sobre alguma temática que talvez você não tenha tanto domínio, no sentido de você não conhece o léxico de língua inglesa aplicado, por exemplo, para a área da aviação, vamos supor, né? Eu, para dar uma aula sobre inglês para aviação, eu teria que me apropriar, teria que estudar alguns textos, não é um vocabulário que eu estou acostumado, né? Mas eu estudaria e eu me prepararia para isso. E aí vamos supor que eu estou conversando com uma pessoa, né, que trabalha com isso, né? Um piloto. Então ele vai usar alguns termos, o jargão, né, do English for Aviation. E aí, em algum momento, eu vou perguntar, I'm so sorry, but could you repeat that, please? Né? Você poderia repetir isso, ou poderia explicar de uma maneira mais simples, né? Sem se aprofundar tanto no jargão, porque aí corre o risco de não ter essa interação, né? E língua, gente, língua não é só estrutura, língua não é só código. Língua é interação, é diálogo. Eu não aprendo uma língua para ficar só para mim. Eu aprendo a língua para me comunicar com outras pessoas. Então, eu preciso desenvolver essa questão da negociação de significados na prática, né? E isso vale para a sua experiência batendo papo, né, via WhatsApp ou via né, diferentes aplicativos que você possa utilizar nas interações com amigos nativos ou não nativos que falem a língua inglesa. E aí eu aproveito também para fechar, né, a minha dica e passar para a Laura, a importância da integração das habilidades, que foi algo que eu já comentei no nosso seminário anterior para falar do speaking. Então, trabalha o listening, mas trabalha o listening junto com o reading, né? E aí eu aproveito para recomendar para vocês alguns MOOCs, que são Massive Open Online Courses, né? Cursos online massivos em inglês que eu tenho feito e que são espetaculares, porque eles integram o reading, integram o listening, integram também o writing, né? E de certa forma até o speaking, porque você pode falar daquele assunto que você estudou com alguém. Eu vou deixar também o link, certo, daqui a pouquinho, para que vocês possam ter acesso a esses cursos. São cursos gratuitos, com certificação, com, né, emblemas do certificado, certo? E eu fiz vários desses cursos. Um deles é inglês para letramento da mídia, né? Inglês para jornalismo e também desenvolver o pensamento crítico dentro de um contexto cultural de sala de aula. Ok? Então, passo agora, agradeço, né, o segundo espaço e passo agora a palavra para a nossa querida Laura. Obrigada, Thiago. Finalizando, pessoal, essa nossa segunda rodada, né, após essas dicas valiosas dos colegas, eu gostaria de voltar aí nesse último ponto que o Thiago colocou, da importância de você atrelar também o desenvolvimento do seu listening juntamente com as outras habilidades, né, principalmente o reading, tá? E levando em consideração esse ponto, né, e também alguns pontos que eu havia falado no momento anterior, sobre essa questão da plasticidade de nós enquanto, né, pessoas que estamos aprendendo uma segunda língua, no caso o inglês, né, nos expormos às diferentes formas que o inglês é falado no mundo, né? Então, as diferentes formas de se falar o inglês, para justamente não obter nenhum tipo de estranhamento quanto ao entendimento dos diferentes accents, né, dos diferentes sotaques. E aí, eu gostaria de trazer algumas outras dicas que eu também tenho utilizado e que sempre tenho orientado também os meus alunos, que agregam essa questão, não somente do listening, mas do reading, né, envolvendo também o inglês falado, né, em outros países. Eu gostaria de trazer aqui como uma outra fonte também interessante de aprendizado, algumas atividades que são propostas pela BBC Learning English, né, BBC Learning English, né. Então, é um site, né, que é bem estruturado, organizado, e já vem há muitos anos desenvolvendo atividades que trabalham muito bem com a questão das habilidades, né, com listening, reading, speaking, através desse site também, existem muitas atividades que poderão ser desenvolvidas. Principalmente no que se refere a listening, nós temos alguns podcasts
que são bem interessantes, né? Então, eu citaria aqui, nesse próprio site da BBC, Learning English, um podcast chamado The English We Speak, né? Depois eu posso colocar também aqui os endereços e essas informações aqui para vocês, justamente para treinar essa questão da plasticidade, né? Você ter a oportunidade de ouvir, né, e aprender o inglês falado em outro país, né, com diferente accent, né? E também temos outros tipos de podcast que podem ser também utilizados. Tem um bem interessante, né, que é o All Ears English. Esse é American English, né? E ele desenvolve atividades de podcasts e são atividades de listening que são muito adaptadas ao contexto situacional. Então, em meio a esse contexto pandêmico, nós temos vários podcasts que estão sendo inseridos que já trabalham essa temática, essa abordagem. Então, é uma forma que você tem de ter contato com esse vocabulário específico, né? Além de você, né, ouvir um outro accent, né, para que você possa perceber essas diferenças e não ser tão resistente, né? Então, é bem interessante. E esses aplicativos, né, os aplicativos que foram citados pelos colegas e os próprios sites que eu citei anteriormente, eu reforço aqui a pertinência deles justamente porque eles também trabalham nessa perspectiva, né, que já foi pontuada pelo Joanieri, de ajuste de velocidades e de ajuste de níveis. Então, assim, você pode começar no nível que você visualiza que é mais apropriado para você, e a proporção que você for se desenvolvendo, né, você pode ir aprimorando aí o seu nível, né? Para finalizar a minha fala dessa segunda rodada, no Instagram também tem várias páginas interessantes, né, que eu recomendo a vocês, são páginas de professores de inglês que também trazem dicas maravilhosas. Um deles é o Save Me Teacher, né, que é uma página administrada por uma professora de inglês, e o outro é o English in Brazil, né, que também é administrada por uma outra professora de inglês. Frequentemente, durante a semana, essas professoras também trazem dicas valiosíssimas dentro do desenvolvimento das habilidades da língua inglesa, e principalmente o listening, né, não somente nas situações comunicacionais, mas também para aqueles que aqui pensam, né, em mais tarde, né, participar de exames internacionais para certificação ou para algum propósito específico, tá? Então, finalizo minha fala também agradecendo a vocês a atenção. A gente agradece, ambas as apresentações foram fantásticas. Eu anotei várias dicas aqui, inclusive. Então, pessoal, estamos abertos às perguntas. Usem o chat, por gentileza, se identifiquem e coloquem para quem a pergunta é direcionada, se é para o professor Tiago, para a professora Laura ou para o professor Janieri. Esse é o momento de perguntar. No questions, guys? Certo, enquanto o pessoal vai pensando numa pergunta, eu vou ler algumas ponderações que achei muito interessantes, né? O Rodrigo Alves, ele falou que usa o aplicativo do TED Talks também, que ele tem uma enorme quantidade de assuntos em inglês. Vocês conhecem, professores? Já utilizaram eles em algum momento? O TED Talks, eu tenho falado no TED Talks, eu penso em pelo menos 3 episódios eu mencionei o TED Talks. Verdade. Agora, ele está falando do aplicativo, então fantástico. O aplicativo deve ser com certeza mais prático, deve ter, de repente, esse recurso do fast speed, né, e do slow speed, com certeza. Então, muito obrigado por mais essa dica, meu querido.
Verdade. Eu já ouvi muita indicação do TED Talks vindo do professor Janieri. O pessoal está agradecendo a apresentação de vocês e elogiando. Assim como eu digo, foram fantásticas as apresentações, as dicas, o tema que foi explanado aqui. Bem completo, verdade. Alguma pergunta, pessoal? Esse é o momento. Então, o pessoal não tem uma pergunta, eu tenho, na verdade. Professores, eu direciono essa pergunta a todos os professores que se sentirem à vontade em respondê-la. Vale ouvir o áudio em inglês e olhar ali a transcrição em português, ou é interessante não fazer isso no início, quando você está aprendendo e coisa e tal? Posso começar respondendo e aí depois Por os favor. colegas podem dar continuidade. Olha só, você colocou um ponto importante aí, Heloísa, né? No início, né? Então, no início em que você está aprendendo uma língua, a interferência, né, entre da sua língua materna em relação à língua adicional, que é um termo que a gente tem usado muito mais até do que língua estrangeira, ela é inevitável. Então, assim, em um primeiro momento, você pode usar, certo, num filme que você estiver assistindo, numa música, né, buscar ali a tradução, você ter essa comparação e levar em conta até a questão da equivalência, né? A gente trabalha, quando a gente trata de tradução de uma língua para outra, a gente tem que pensar na ideia de equivalência, porque o sentido exato, né? E eu volto a frisar aquela questão de negociação de significados e sentidos, isso muitas vezes não pode ocorrer, pode não, até não ocorrer, né? Você às vezes está lendo um livro em que um livro era de origem inglesa, né, estava escrito em inglês ou em francês, e muitas vezes você vai ter ali a nota do tradutor colocando aqui, comentando a respeito de uma noção, de um conceito, de uma ideia que para o autor e para o seu público, digamos, daquele país em que o livro foi publicado, parece ser um conceito fácil de se entender, mas para a nossa cultura, para o nosso contexto, não. Então, assim, pode sim ser uma estratégia inicial, mas lembre-se, não pode ser, né? Você não pode criar essa dependência. Então, você tem que se expor ao máximo ao inglês e aí deixar, né, de lado essas traduções, seriam uns andaimes, né? Até chegar a um ponto ali que você possa andar com suas próprias pernas e não ficar dependendo, né, da transcrição, da tradução em inglês. Obrigado pela pergunta, Heloísa. A gente já estava esperando já a tua pergunta, que sempre tem, né? Fantástico. Acho que contribui bastante. Tem duas situações. O Tiago tratou de uma delas, que foi com relação ao acompanhamento na língua materna, né? Que nós chamamos de ensino comparativo. Isso é fantástico, é uma técnica muito boa, tá? Mas eu quero tratar também da outra, que a Laura já pontuou, ainda há pouco a Laura falou, de você mesclar, e o Thiago também falou na fala dele anteriormente, de você mesclar uma habilidade com a outra. Então, se você ouve, no caso do audiobook, quem lembra aqui do audiobook que eu falei, né, lá tem a transcrição para você acompanhar, o próprio TED Talks também tem, e outros aplicativos. Então, se você está usando aqui a habilidade, né, de reading, a visual, né, mais a auditiva, né, e alguns ainda arriscam a acompanhar, né, você põe mais o speaking, você está mexendo três habilidades. É extremamente salutar, extremamente salutar. Quer dizer, salutar vem de saúde, é extremamente recomendável, pronto. Então é isso. Se tiver mais alguma pergunta, se Laura quiser também completar. Na verdade, eu me senti bastante contemplada aí pela resposta de vocês dois, eu concordo bastante. Eu acho que a palavra é exposição ao máximo, né?
exposição ao máximo. Não tem melhor forma de você desenvolver o seu listening a não ser essa exposição, né? Eu vejo muito isso, e eu digo pela minha própria experiência de aprendizado enquanto estudante também, que eu aprendi muito pronúncias de palavras, né? E depois eu fui desenvolvendo também, juntamente com o reading e também essa questão do writing. Então, assim, sempre tenho esse hábito também de fazer essa prática através de seriados, de filmes, então eu aconselho todos aqui, né, principalmente aqueles que gostam dos seriados, acompanhem seus seriados no idioma original, coloquem a legenda em inglês para que vocês façam essa atividade simultânea, né, de acompanhar aí o áudio dos personagens, o áudio original, porque vocês sabem que justamente nesse processo mesmo de tradução, de dublagem, enfim, muitas coisas acabam sendo alteradas, e assim, através do listening a gente tem a oportunidade de ter um contato mais direto com a língua, então a gente tem contato com o que a gente chama de idioms, né, que são as expressões específicas da língua, né, então assim, concordo totalmente com o que os meninos falaram e acrescento mesmo essa questão da exposição. Então, se todos aqui tiverem oportunidade de treinar o seu listening através dessa exposição, né, desse contato com áudios na língua inglesa, e como eu falei, de diferentes accents, diferentes sotaques, para que a gente se familiarize mais, né, fica perfeito. Maravilha, muito obrigada pela resposta de vocês. Então, pessoal, última chance, alguma pergunta, algum questionamento? O Wesleyson disse que gosta de usar o app também. Eu já ouvi falar dele, é muito interessante, que você dá para conversar com nativos e outras pessoas que estão conhecendo o idioma. É bem interessante mesmo. Então, pessoal, como prometido, o nosso evento se encerra aqui. Eu vou colocar no chat agora um formulário, caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, que queira direcionar aos nossos professores. A gente vai responder esses questionamentos via e-mail. Basta vocês acessarem o formulário, deixarem a pergunta lá, e aí em breve a gente vai entrar em contato com vocês por e-mail. A respeito dos certificados, eles vão ser liberados na plataforma Even daqui a alguns dias, conforme vocês acessaram aqui, chegaram na sala, foram credenciados e logo, logo vocês recebem o certificado de vocês, tudo certinho. Então, eu só tenho a agradecer a presença de todos aqui. Eu sempre gosto de reforçar na minha fala que vocês são o corpo do English Talks, né? Vocês realmente que fazem esse evento acontecer, e a presença de cada um de vocês aqui é muito importante. Agradeço também de forma especial a presença da professora Laura, que está aqui hoje conosco, veio partilhar um pouquinho da experiência dela como professora, e veio muito a contribuir, veio muito a acrescentar no nosso evento. Então, vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente encerrar de fato? Eu gostaria de agradecer a participação de todos. A gente observa que tem alguns dos participantes aqui que já vêm nos acompanhando já há algum tempo. Muito obrigado pela preferência. Agradecer a presença dos alunos do IFMA, de todos os diferentes campi que estão aqui, aqueles também da comunidade, né? Muito obrigado por ter vindo. Agradecer a parceria do meu querido Thiago Macedo, né? Que tem agido de forma brilhante ao longo da primeira etapa, da primeira temporada e da segunda. E agradecer em especial, né, a presença, também participação da Laura, né, que é uma parceira nossa, que aceitou o nosso convite e tornou isso aqui leve, né, Thiago? Ficou bem mais leve com a presença da Laura. Laura, venha mais vezes, sempre que puder, tudo bem? E agradecer o trabalho da Sabrina nos bastidores, que ela deve estar por aqui, que faz parte do staff English Talks, e a nossa querida Heloísa, que nos brinda, não é? Sempre com esse seu carisma, com essa sua leveza, com essa sua simpatia. Então, gente, @JonieriRubin é o meu Instagram, tá? Me sigam lá, por favor, quem ainda não me segue, e eu vou deixando, então, vou me despedindo. Tchau, gente, até a próxima, e um beijo.
Eu também agradeço, né, pela oportunidade de termos nos encontrado mais uma vez. Fico feliz em ver realmente alguns participantes que nos acompanham, né, e outros que passaram a nos acompanhar, né, pelo caminho, né. Fico feliz de ter sido assim uma proposta, né. A metodologia que nós usamos foi um pouquinho diferente das outras, né, mas é sempre buscando inovar e atender da melhor maneira o público que nos assiste, quer seja o público interno, alunos, colegas, servidores do IFMA, como também a comunidade em geral, né? E temos atendido aí diferentes municípios por meio da tecnologia do Google Meet, né? Então a gente agradece as perguntas, os comentários, né? Uma parceria realmente que tem sido assim frutífera com meu amigo professor Jonieri, né? E queremos dar continuidade a esse projeto, né, para beneficiar tantas outras pessoas, além dos que estão aqui presentes no aprendizado da língua inglesa. Agradecer também a Laura, que abrilhantou, né, o nosso encontro hoje com preciosas dicas, bem como o trabalho árduo e de muita dedicação da Sabrina e da Heloísa, que esteve, né, à frente, né, moderando esse encontro, né? Então, parabéns a todos, só gratidão, né? E have a nice weekend, né? Tenha um bom final de semana para vocês. Pessoal, também gostaria de agradecer, tá? Dizer que o momento hoje foi um momento de muito aprendizado para mim também. Agradecer o convite dos rapazes, né? Com quem eu já venho estabelecendo aí parcerias de trabalho e uma parceria que tem sido muito feliz, muito frutífera, de muita troca de conhecimento, de aprendizado, né? Agradecer também, né, a recepção, né, de todos, da Heloísa, né? Muito obrigada pelo carinho, né, pela preocupação, né, não só sua, como de todos que estão participando aqui no backstage para que esse evento aconteça, né? É um evento de grande relevância, né, que tem contribuído aí para o desenvolvimento e para o compartilhamento de informações com a comunidade, com todos aqueles que estejam interessados. Né? Agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer aos meus alunos da UEMA, que estão aqui, alguns eu já vi. Temos alunos também do IEMA, que confirmaram que estariam aqui, que eu visualizei também. Então, agradecer a cada um de vocês, né, que disponibilizaram um tempinho especial para nos acompanhar. Né? Eu já deixo aqui o meu aceite para os próximos encontros, né, com os rapazes. Também me coloco à disposição, né? O meu Instagram é @Laura, com H, Tinoco, tudo junto, tá? Lá tem um pouquinho também do meu cotidiano como professora de inglês, como professora, então sinta-se à vontade também para seguir. Um bom final de semana, pessoal, e até a próxima. Bom, como a professora Laura acabou de dizer, não se esqueçam, na última sexta-feira do próximo mês, a última sexta-feira de outubro, o English Talks volta com mais um episódio, com mais novidades. Não deixem de participar. Nos acompanhem nas redes sociais, que a gente está sempre divulgando alguma coisa. Os nossos professores estão sempre compartilhando algum meme, alguma coisa legal, e a gente sempre tem muito a aprender com eles, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês entrem em contato conosco via e-mail, pelo e-mail do English Talks, aquele que a gente mandou os avisos e as mensagens. No mais é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos e até o próximo episódio. Tchau, boa tarde a todos.